Os conflitos no Oriente Médio estão ficando cada vez mais intensos. Nações em guerras, alianças perigosas e a ameaça de destruição em massa. Eu pergunto para você, isso é apenas geopolítica? É uma nova arrumação do governo mundial? Ou nós estamos vendo as profecias bíblicas ganhando vida? Será que estamos nos aproximando da tão badalada batalha final do Armagedon? Como diz lá em Mateus capítulo 24, versículo de número 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Fique comigo e descubra. Não saia daqui agora. Ao final deste vídeo, você vai entender como a geopolítica de hoje está cumprindo profecias bíblicas milenares. E eu quero saber a sua opinião. Comente aqui. Você acha que é coincidência ou a profecia bíblica está se concretizando? Está em andamento? Comente aqui, deixe a sua opinião. Como diz no Evangelho de Lucas, capítulo 21 e o versículo 31. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Para entendermos sobre Armagedon, precisamos retornar à Bíblia Sagrada, ao livro do Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, nós lemos: E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esta é a batalha que será travada entre as tropas do anticristo, ou seja, um grande líder mundial que se levantará em breve espaço de tempo. E o cenário sempre foi, nas Escrituras, a terra de Israel, o Oriente Médio, como está escrito em Zacarias capítulo 12 e versículo 3. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados. Desde a restauração de Israel como nação em 1948, nós acompanhamos essa região se tornando o centro dos conflitos mundiais. Ataque entre Israel e grupos como o Hamas, como os Houthis, também contra o Irã e outros grupos radicais, e também a intervenção de superpotências como os Estados Unidos, Rússia e China são as provas claras disto. Mas será que isso é apenas política ou estamos vendo as profecias de Deus se cumprindo? Vamos analisar os sinais do nosso tempo. O papel de Israel. Israel é o relógio de Deus. Em Ezequiel, capítulo 37, dos versículos 21 ao 22, Deus promete reunir todos os judeus novamente em sua terra. E direi aos filhos de Israel, assim diz o Senhor Deus: eis que vos tomarei dentre os povos, dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei a vossa terra. Nós vemos que há um anseio de Deus, há uma promessa de Deus para os filhos de Israel, de reuni-los novamente em sua terra. Desde 1948, essa profecia está se cumprindo cabalmente. No entanto, nós vemos as nações vizinhas, adversárias de Israel, não concordam com isto e têm na sua política de governo a determinação de acabar com Israel. Não aceitam a nação de Israel
como uma nação hegemônica e independente ali naquele território do Oriente Médio. Quem ganhará essa batalha? Aqueles que querem ver o fim de Israel? Aqueles que não aceitam a existência de Israel? Ou será que Deus vai ganhar essa batalha? Porque Deus diz que vai congregar o seu povo dentre todas as nações e os ajuntar no território de Israel. Quem vai ganhar? Comente aqui. Hoje nós vemos Israel sendo atacado constantemente, cumprindo os Salmos 83 e versículo 4. Diga-se de passagem que esse texto está mostrando exatamente o que há na mente e no coração dos adversários de Israel, que não aceitam Israel como nação. Como diz Salmos 83, versículo 4, vinde, apaguemo-los, para que nunca mais sejam nação, e não haja memória do nome de Israel. Alianças proféticas. Em Ezequiel, capítulo 38, do versículo 2 ao 6, nós vamos ler sobre um personagem bíblico muito famoso chamado Gog, da terra de Magog, liderando uma grande coalizão de nações contra Israel. E nós vemos acontecendo hoje exatamente um tipo de aliança sendo construída contra Israel. Países como Irã, que é a antiga Pérsia, Rússia e Turquia, têm fortalecido suas alianças nos últimos anos, apontando exatamente para o cumprimento dessas profecias. Mais uma vez, será que está se cumprindo o que a Bíblia diz? Precisamos ficar de olho na Bíblia e na geopolítica, porque daí nós vamos descobrir em que momento profético nós estamos vivendo hoje. Em Mateus capítulo 24 e o versículo de número 7, nos diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. As tensões no Oriente Médio têm atraído superpotência como Estados Unidos, Rússia, China, e nós vemos também a Coreia do Norte se envolvendo aos poucos e com aliança em uma outra guerra com a Ucrânia. Mas qual será o final de tudo isso? Será que todas essas alianças que estão sendo costuradas no presente momento vão redundar nessa grande aliança que será formada contra Israel? Então, nós precisamos prestar atenção sobre isso. Quais são os interesses estratégicos de Rússia, Irã? Quais são os interesses estratégicos de todo esse bloco de nações contrárias a Israel? Nós sabemos que o interesse pode ser geopolítico, mas por trás tem toda uma trama espiritual, uma trama que desde o começo do mundo age contra os propósitos de Deus. E nós vemos que Deus está determinado em cumprir com a sua palavra, porque o que Deus promete fazer, Ele o faz. Então, essa trama toda vai dar direto em um confronto com o próprio Deus. Nós lemos em Mateus capítulo 24 que haverá um grande conflito contra Israel, um período chamado de tribulação, um período qual nunca houve e nem tampouco haverá. Diz-nos esse texto: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias,
porque haverá grande aflição e essa terra, esse povo de Israel vai sofrer a maior das suas assolações. Então, o que vemos acontecendo? As tensões no Oriente Médio têm mostrado isto, têm mostrado que esses interesses estão opostos e com certeza vai se concretizar não somente essas profecias, mas vai se concretizar o grande desejo de Deus, que será reunir todo o seu povo no mesmo lugar. Armas de destruição em massa. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, fala sobre a morte de 1/4 da população por guerras e desastres. Vejamos o que diz esta escritura. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por sobrenome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 1/4 parte da terra. Estamos vendo aqui um texto que fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E qual será o resultado? Qual será o resultado desta profecia apocalíptica que fala sobre a mortandade da população da terra? 1/4 da população será destruída. E destruída pelo quê? Pela fome, pela peste e pela guerra. E o cenário que estamos vivendo hoje é um cenário pré-guerra. É um cenário que mostra que o Oriente Médio poderá estar explodindo com uma grande guerra generalizada pode acontecer a qualquer momento. E não ficará só ali. O mundo todo vai se envolver, porque é assim que o texto apocalíptico nos coloca. Hoje, com o mundo evoluído em tecnologia, com o poder nuclear e armamentos modernos, qual será o tamanho da grande devastação que o mundo jamais viu? Se você quer ter uma ideia da grande devastação que vai ocorrer no mundo, na natureza, que vai acontecer até mesmo com o cosmos, é só você ler no livro do Apocalipse. O Apocalipse, que para muitos parecia difícil de acontecer, já se mostra totalmente possível do que nunca. O Apocalipse está já comprovado que está totalmente possível de acontecer. Os sinais que vemos hoje são um alerta de que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Como diz em Apocalipse 22, versículo 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O Armagedon não é apenas uma metáfora, é o ápice do plano divino. Deus está nos chamando para prestarmos atenção e estarmos preparados. O Armagedon é um vale que fica no entorno de Israel. É o portal de entrada para uma grande batalha. Muitas batalhas já aconteceram ali, mas a maior de todas as batalhas vai acontecer entre as tropas do grande líder mundial, que a Bíblia chama de Anticristo, com o próprio Senhor Jesus Cristo, em um espaço de tempo muito
breve. Então vejamos, é para todos aqueles que creem ficarem alertas em tudo o que a Bíblia está dizendo. Não há motivos para medo, mas para esperança. Em João 16:33, nós temos uma promessa muito contundente do Senhor Jesus Cristo dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então esta promessa nos traz esperança, nos traz segurança de que Jesus Cristo, o nosso capitão, que já venceu o mundo, também nos capacitará a vencê-lo e nos assistirá em meio às turbulências que este mundo está para vivenciar. Estamos vendo o palco sendo montado e a vitória de Deus está garantida, como em Apocalipse capítulo 17 e o versículo 14. Esses combaterão contra o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, fique com esta reflexão. Eu agora quero saber quem ficou comigo até o final. Se você assistiu até aqui, então comente. Os sinais estão claros, como nos alerta em Romanos 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Fique com Deus e que Deus te ilumine a cada dia e volte sempre a este canal. Se inscreva, comente, compartilhe e nos ajude a levar a palavra profética para todo o mundo.